Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Gabriel Rapelo, sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, sou fisioterapeuta intensivista há quase 14 anos, mestre em saúde e desenvolvimento pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, especialista em terapia intensiva pela Sobrafir e gostaria nesse momento de parabenizar o Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal da Bahia por essa excelente iniciativa e dizer que é um prazer estar podendo participar. Eu espero que vocês possam aproveitar um pouquinho daquilo que eu preparei para vocês sobre o tema em questão: o uso do suporte ventilatório invasivo e não invasivo em pacientes com Covid-19. Eu confesso que eu não preparei um cronograma de aula, né? Porque por se tratar de uma condição nova, eu acho que cabe muito bem nós fazermos uma breve contextualização e discutindo as fases com que as informações foram aparecendo, até para que a gente faça um paralelo, né, entre o início dessa condição e o que nós temos hoje de estratégia ventilatória para esses pacientes. Então, nós vamos discorrer para vocês aqui, primeiro sobre um contexto um pouco mais histórico, né, uma linha do tempo sobre a Covid-19, para que depois, propriamente dito, nós possamos entrar no manejo ventilatório, nas estratégias ventilatórias, com alguns exercícios e tal. Então, eu espero que vocês aproveitem. Vamos para um contexto histórico rápido. Vocês sabem, assim como eu, que o vírus surgiu na China, mais especificamente na cidade de Wuhan, né, e ele trazia consigo uma taxa alta de mortalidade e algumas manifestações bastante particulares, né? Então começaram a aparecer as primeiras imagens tomográficas dos pacientes que desenvolveram a Covid-19 e nós podemos ver que eles têm um padrão de vidro fosco mais marginal, e isso no começo da manifestação clínica, né? Então as margens pulmonares recebiam padrões de vidro fosco, e com o passar do tempo esses pacientes iam desenvolvendo spots de condensação pulmonar, né? Então e isso de forma difusa em todos os campos pulmonares. Então o que eles faziam realmente era um quadro de pneumonia viral, né, e com pontos específicos de condensação em todos os campos pulmonares. Eu, particularmente, já havia ouvido falar da doença, né, na China, mas eu comecei a prestar atenção quando o surto tomou conta da região da Lombardia, na Itália, né? Então isso já começou a me preocupar, e acho que o mundo inteiro começou a ficar muito preocupado quando, de fato, essa doença ela acabou invadindo a Europa, né? E a gente sabe que a experiência dos italianos não foi muito boa, né? Na verdade, porque não se conhecia muito sobre a doença, né? Nós vimos que muitos profissionais acabaram se contaminando, nós vimos um problema eterno de falta de equipamentos, de recursos de proteção, equipamentos de proteção específica, ventiladores mecânicos. Então, algumas coisas importantes nós podemos tirar daí. Tivemos tempo, né? O Brasil teve tempo para usar a experiência italiana, a experiência da Espanha. E aí, dentro desse contexto, algumas coisas me chamaram a atenção, e a primeira delas está relacionada à ventilação não invasiva, né? Como fizeram ventilação não invasiva na Itália, usando o helmet, né? O capacete, enfim. Nós vimos que essa estratégia foi adotada justamente porque não tínhamos um número suficiente de ventiladores mecânicos para fornecer a terapêutica adequada para esses pacientes, né? E muito parecido com o que houve na China, né? Mas por motivos diferentes. Na China, uma das estratégias era se prolongar o uso de ventilação não invasiva, e isso acabou depois se mostrando como uma estratégia equivocada, né? Porque retardou a intubação de pacientes graves, e onde eles acabavam cursando com óbito, né? Com desfechos negativos. Na Itália foi muito pela a discussão da falta de recursos mesmo, né? De equipamentos para se fornecer a terapêutica adequada, né? Nós vimos a partir disso discussões relacionadas ao uso de um único ventilador para 2 pacientes, o que no meu ver é algo
extremamente ruim, né? Eu enxergo isso como um cenário de guerra, né? Porque cada paciente tem a sua particularidade, né? Mecânicas diferentes, né? Troca gasosa diferente, então eles merecem ajustes extremamente individualizados, especialmente numa condição tão difícil de ser manejada como é o agravo da Covid-19, né? E aproveito para chamar a atenção em relação a algumas questões como a fabricação de ventiladores mecânicos de menor custo, né? E isso me preocupou um pouco, né? Porque nós estamos diante de um quadro, uma pandemia, né? De uma síndrome respiratória aguda grave, onde requer manejo específico, né? Da ventilação mecânica, e de repente a mídia começou a vender esses equipamentos. Esse aqui é um modelo fabricado na USP, e é louvável, né, o trabalho desenvolvido pelo toda a engenharia e todo o corpo clínico da USP, mas me preocupou um pouco porque nós sabemos que um AMBU automatizado, né, ele não é capaz de fornecer suporte ventilatório como fornece um ventilador mecânico microprocessado. Então, isso me preocupou porque as pessoas começaram a dizer, olha, estão produzindo equipamentos a preços muito menores, né, R$ 1.000, R$ 2.000, vendendo essa ideia como se de fato esses recursos pudessem nos fornecer tudo aquilo que nós precisamos para lidar com quadros respiratórios graves, né? Muito bem, a partir daí, do surto na Europa, né, na Itália, na Espanha, enfim, começaram a surgir as recomendações, né? Então aqui eu trouxe um exemplo, né, as recomendações do Survival Sepsis Campaign, né, a respeito da Covid-19, e eu resolvi destacar um pouco o trecho que fala sobre ventilação mecânica. E vocês vão notar que eles trabalham, né, ainda nessas recomendações, muito em cima da definição de Berlim, né, da síndrome do desconforto respiratório agudo, leve, moderado e grave, né? Ainda não se sabia muito a respeito da doença, né, para que nós pudéssemos ter algo mais palpável. Então, nós começamos a lidar com essa situação como se fosse tratar uma síndrome do desconforto respiratório aguda grave, síndrome do desconforto respiratório agudo, perdão, convencional. Então, tratando aquele paciente que tem um padrão inflamatório, né, com extravasamento de líquido para o interstício, derramamento de líquido para o espaço alveolar, inativação das células tipo 2, da produção do surfactante e formação de colapso, né, e muito líquido. Então, nós acabamos conduzindo, né, os pacientes de forma muito similar, mas nós vamos ver à frente que existem algumas diferenças, né? A começar, por exemplo, do padrão radiológico. E isso nos mostra totalmente a diferença entre uma síndrome e outra, né? Então aqui vocês podem ver a síndrome do desconforto respiratório agudo, né, onde nós temos aquele padrão gravidade dependente, né? Nós temos a zona dependente do pulmão totalmente colapsada, cheia de líquido. Nós temos uma zona intermediária, né, onde nós temos instabilidade alveolar, então nós temos aquele mecanismo de abertura e fechamento cíclico alveolar, né, que causa maior inflamação, e em cima, né, na região ventral ali, no ápice, nós temos uma região que sofre hiperdistensão pelo efeito Pendeluft, né, com a entrada do ar. Então, veja que essa é a SARA, a síndrome do desconforto respiratório aguda, convencional. Eu estou com o termo aguda grave por conta do SARS-CoV, eu peço desculpa a vocês, né? Mas eu estou falando aqui, nesse momento, da síndrome do desconforto respiratório aguda. Clássica, tradicional. E do lado, vocês têm a manifestação da Covid. Vocês podem notar que nós não temos aquela divisão, aquele que eu costumo dizer que parece um sorvete napolitano, né, de 3 sabores, enfim, com aquela lesão gravitacional na zona dependente. Não, nós temos manifestações difusas, né, temos áreas de normoventilação em todos os campos pulmonares também, e podemos cursar para a síndrome do desconforto tradicional, mas não é a manifestação clássica. Ambos possuem bastante hipóxia, ambas são situações que elevam as taxas de mortalidade, mas por mecanismos diferentes. E aí, entendendo um pouco disso, né, já com um certo tempo,
a doença chega no Brasil, né, no final do mês de fevereiro. Aí o ministro da Saúde falando a respeito do primeiro caso no Brasil, e hoje nós já sabemos o surto que nós vivemos, né? A pandemia de fato atingiu o Brasil, a epidemia atingiu o Brasil, e a época em que isso aconteceu, uma série de especialistas começaram a aparecer para falar sobre o manejo, né, dos casos graves de Covid, e aqui eu resolvi separar esse vídeo publicado pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, SBPT, em que o Dr. Marcelo Amato, uma das maiores referências em ventilação mecânica no mundo, e não diferente no Brasil, falava da impressão inicial dele sobre a Covid-19 e a manifestação pulmonar e como conduzir esses pacientes em relação à ventilação mecânica. Então, a primeira informação que ele trazia é que esses pacientes eles tinham uma complacência pulmonar muito próxima do normal, né? Então, eram pacientes que desenvolviam a síndrome hipóxia refratária à oxigenoterapia, acabavam necessitando suporte ventilatório, e baseado nas informações que ele colheu com os especialistas da China, da Itália, da Espanha e dos Estados Unidos, onde o surto também estava instalado, ele tinha informação de que a complacência pulmonar era próxima do normal para esses pacientes, né? Com isso, obviamente, quando eles eram submetidos à ventilação mecânica, não era difícil se manter a driving pressure em níveis adequados. Então, essa questão relacionada ao estresse, ao strain, né, que a ventilação mecânica provoca, né, pela pressão positiva no sistema respiratório, aparentemente não existia grandes dificuldades em manter esse estresse pormenorizado, né, vamos assim dizer. Ele também descreveu nesse texto alguns bons resultados com níveis de PIP não tão elevados, mas também não baixos. Então, níveis de PIP que a gente poderia classificar como intermediários, né? Hoje a gente sabe que a PIP, né, especificamente, ponto de discussão e de discórdia entre muitos experts no mundo inteiro, mas a gente sabe que a melhor estratégia é individualizar, e o que a nossa prática clínica tem mostrado aqui na nossa vivência diária é que de fato nós não usamos PIP tão baixas, mas também não usamos níveis de PIP, tão elevados quanto em outra síndrome, né? Naquele momento ele falava sobre resultados ruins com o uso de ventilação não invasiva, né? Isso muito em cima da experiência da China, né? Por aquela questão que eu já comentei, né? Eles insistiram muito, talvez, na estratégia não invasiva e acabaram postergando a intubação de pacientes, o que só piorou o prognóstico e cursou com o aumento de taxas de mortalidade, né? E um outro ponto em que ele chamava atenção era relacionado à maior incidência da contaminação dos profissionais da saúde quando se utilizava a ventilação não invasiva. E por isso, na Itália, utilizou-se tanto o escafandro, né, o helmet, o capacete, porque é uma interface de VNI que gera menos aerossolização, né, gera menos dispersão de gás para o ar ambiente, né, e aí diminui um pouco a incidência da contaminação. Mas até aquele momento, e ainda em algumas recomendações, nós vamos ver que a VNI ela tem que ser cercada de uma série de cuidados para minimizar a contaminação dos profissionais da saúde também. Bom, eu esperei muito nesse vídeo ele falar sobre posição prona, porque afinal de contas ele estava falando muito com um grupo italiano, né, e onde é o berço da posição prona, e eu acabei ficando espantado com a informação de que a posição prona, apesar de ter bons resultados também no SARS-CoV, ele colocava uma pontuação interessante, né? Ele dizia, olha, só se tiver equipe treinada. Por quê? Por que ele citou essa questão em relação à posição prona nessa época? Os resultados da Itália mostravam que, com o afastamento dos intensivistas, porque eles haviam se contaminado, médicos, enfermeiros, a posição prona estava sendo realizada por profissionais que não tinham o devido treinamento. E a posição prona é algo extremamente complexo, exige uma coordenação muito específica e habilidades específicas e treinamento, né? Treinamento. E essa foi a tônica
dos serviços de fisioterapia, das UTIs do Brasil inteiro falando em treinamento. Algo que aparentemente aqueles profissionais não intensivistas e que estavam na linha de frente, no front, né, não tinham. Então, com isso, desconexões aconteceram, né, contaminações aconteceram e muitos pacientes evoluíram de forma insatisfatória, evoluíram a óbito enquanto eram submetidos à posição prona. Então, existe uma ressalva que a gente pode dizer que essa ressalva é importante até hoje, né? É preciso ter equipe treinada, nós vamos discutir posição prona mais à frente também. E uma última coisa que me chamou muito a atenção, né, e acho que de todos, é que de fato essa doença ela tem um componente de vascular, né, de um distúrbio de coagulação, né, que faz com que ocorra uma disseminação de microtrombos, né, e talvez aí esteja uma das explicações para a hipoxemia tão severa, por conta de termos numa fase inicial pacientes que não têm tanto comprometimento do parênquima pulmonar. Talvez eles tenham um perfil muito mais parecido com o de tromboembolismo pulmonar do que propriamente com o da síndrome do desconforto, né? Então, o relato é de que esses pacientes estouravam os níveis de dímero D, né? Então, tinham fatores de coagulação extremamente desordenados e talvez por isso os quadros graves respiratórios, né? Isso veio se confirmando com os relatos que foram surgindo. Então, aqui nós temos, por exemplo, relato de 2 casos de complicações neurológicas secundárias à Covid-19. Isso pode acontecer por invasão viral, né, via axônio hematogênica, né, axonal hematogênica, e também por tromboembolismo, né, por conta do distúrbio de coagulação que esses pacientes acabam desenvolvendo. Então, o distúrbio de coagulação ele parece ser algo importante, né? A gente vê uma incidência maior de infarto, de isquemia mesentérica, né, e de acidente vascular encefálico relacionados ao Covid-19, né? E aí, obviamente, essa disfunção, esse distúrbio de coagulação, ele também vem no sentido de agredir o sistema respiratório, que é o mais afetado pela Covid-19. Então, o tromboembolismo por distúrbio de coagulação é algo que já está muito claro para a gente hoje, né? Não na época, mas hoje sim. Perda do mecanismo de vasoconstrição hipoxêmico, isso é muito importante, porque, como nós sabemos, o pulmão ele tem um mecanismo de defesa que quando você tem uma região que não é bem ventilada, o organismo responde com vasoconstrição naquela região para otimizar a chegada de sangue em uma região que possua ventilação adequada. Então, esse mecanismo reflexo de vasoconstrição hipoxêmica, ele é perdido também na Covid-19 e o paciente cursa com um quadro de vasoplegia pulmonar, né? E daí talvez por aí esteja a explicação do porquê esses pacientes respondem à posição prona, uma vez que a maioria dos casos não se trata de uma SARA convencional. Mas nós vamos discutir isso um pouco mais à frente. O fato é que nós temos esses distúrbios vasculares como uma tônica na condução e no agravamento desses pacientes que são acometidos pelo coronavírus, né? E aí vem a pergunta, né? A primeira pergunta que nós vamos responder, né? Seriam então os distúrbios vasculares as únicas causas da síndrome respiratória aguda grave, né, do SRAG? A resposta é não, né? E aí para isso eu vou usar esse editorial publicado, né, pelo professor Luciano Catinoni e o seu grupo, onde ele divide em 2 fenótipos os pacientes, a manifestação clínica dos pacientes que acabam desenvolvendo SRAG, né? Então ele diz que nós temos um fenótipo low e um fenótipo high. Repare, ambos têm um quadro de hipoxemia severa e que deve ser combatido de forma mais precoce possível. Mas se nós olharmos as tomografias, elas têm condições muito diferentes, né? Então são fenótipos da doença diferentes.
E aí o que chama atenção é o fenótipo low, né? Um pulmão com parênquima aparentemente preservado, né? Mas que nós temos perda da regulação da perfusão, né? E perda do mecanismo de vasoconstrição hipóxica, que é o que nós já falamos, né? E ele é low por quê? Porque esses pacientes eles possuem uma baixa elastância, ou seja, eles têm uma boa complacência pulmonar. Vai de encontro com o que a gente já discutiu anteriormente, né? Eles têm baixa relação ventilação-perfusão, né? Eles têm baixa recrutabilidade, uma vez que a complacência é normal, então são pulmões que não requerem recrutamento, né? Manobras de recrutamento. E, obviamente, eles têm baixa resposta a níveis elevados de PIP. Então é importante a gente diferenciar os dois fenótipos, porque nós vamos precisar individualizar o tratamento a depender da manifestação clínica que o paciente acometido por SRAG vai apresentar, né? No fenótipo H, no fenótipo high, nós temos já um perfil mais gravitacional, né? Nós temos colapso pulmonar e edema, né? Muito característico da síndrome do desconforto respiratório tradicional, né? Então nós temos high porque nós temos pacientes com alta elastância, né? Ou seja, a complacência é diminuída porque nós temos grandes áreas de edema e colapso. Existe um shunt pulmonar importante, né, em decorrência disso. Alta recrutabilidade, porque é um perfil de pulmão que se beneficia do uso de PIP, né? Ou seja, apresenta melhor perfil de recrutabilidade. Então, essas são as diferentes características apresentadas pelo grupo do professor Luciano Gattinoni. Nós temos outros fenótipos descritos na literatura, mas a princípio, o que tem sido adotado mundialmente são esses dois fenótipos descritos nesse editorial pelo professor Luciano Gattinoni. Uma outra coisa importante é que ele descreve que pode haver uma evolução, né? Então, que seria, de repente, um terceiro fenótipo, enfim, é quando você inicia no fenótipo low, né, e acaba migrando para o fenótipo high. Existe uma transição entre esses dois perfis, esses dois fenótipos, né? E aí, é importante a gente parar para discutir o porquê disso acontecer, o porquê dessa hipótese ser levantada. Bom, uma das hipóteses é de que esses pacientes estejam sendo mal ventilados, né? Então se utiliza pressões elevadas, enfim, em busca de melhora da troca gasosa, e você acaba causando VILI, né? Lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica, migrando de um fenótipo para o outro, né? De um fenótipo de um pulmão menos inflamado para um pulmão mais inflamado. Mas o que de fato chama a atenção para o risco da contração diafragmática exacerbada, porque esses pacientes que desenvolvem o SRAG, eles têm um drive respiratório muito aumentado, e aí existe um risco grande desses pacientes desenvolver o que a gente chama de PSILI, né? Patient Self-Inflicted Lung Injury, né? Lesão pulmonar induzida, auto-infligida pelo próprio paciente. Então, a PSILI passa a ser um grande problema, por conta de contrações diafragmáticas extremamente vigorosas, né, e que causam inflamação pulmonar. Então existe essa migração. Esse conceito, ele não é antigo, ele é um pouco recente, né? Ele foi apresentado em 2017 pelo grupo do professor Laurent Brochard, né? Em que ele mostra um ciclo, né, vicioso associado a alta contração diafragmática, excessivas contrações diafragmáticas, que vão causando uma cascata inflamatória no sistema respiratório e fazem a migração de um pulmão com parênquima preservado para um pulmão extremamente inflamado, né? Muito bem. Baseado nisso, então, vem as recomendações, e aqui eu estou mostrando para vocês uma recomendação brasileira, mas do mundo inteiro as recomendações se fizeram assim, associações médicas de fisioterapia, enfim, todas recomendando que a intubação aconteça de forma precoce, ou seja, se esse paciente ele não responde de forma satisfatória ao uso de oxigenoterapia convencional, né, que
não se postergue a intubação, porque isso foi mostrado, né, especialmente no começo, foi associado a desfechos negativos, né? Além disso, vem a questão da ventilação não invasiva e da dispersão que ela pode promover do gás e, obviamente, a aerosolização e aumento da contaminação. Então, baseado nisso e no conceito da PECILI, a intubação precoce acaba que vem sendo indicada, né, na maioria dos serviços. Olha, não podemos perder tempo em relação à intubação. Existe também um editorial escrito pelo Martin Tobin, que é um grande expoente da ventilação mecânica, e ele diz, olha, é preciso ter calma, né, cuidado sobre essa questão da intubação precoce, né, porque nós não podemos fazer isso só baseado no conceito da PECILI. Então, houve meio que uma discordância aí entre grandes expoentes, né, da medicina intensiva, da ventilação mecânica, sobre essa questão da intubação precoce. E, de fato, mais uma vez, eu acho que nós devemos prezar pela questão de individualizar os pacientes, né? É claro, postergar a intubação desses pacientes já está mostrado, ela traz desfechos negativos, né? Então, a gente vai precisar prestar atenção em alguns outros parâmetros, né? Para dizer se nós estamos, de repente, forçando a barra, né? Segurando demais ou não, né? Então, isso é interessante porque entra muito daquela temática, daquela tônica de que ventilação mecânica é um misto de ciência e arte, né? Então, é preciso ter um pouco de arte nessa hora também, mas tomar cuidado porque nós já temos alguns trabalhos mostrando que postergar, de fato, traz desfechos negativos e que nós não temos ferramentas adequadas para avaliar se esses pacientes estão sob risco de PECILI enquanto estão em ventilação não invasiva ainda, né? Então, são pontos importantes a serem discutidos. Muito bem. O fato é que, uma vez instituída a ventilação mecânica, é preciso fazer estratégia protetora, né? E aí eu posso afirmar para vocês, categoricamente, que as recomendações em relação à estratégia protetora, ela continua sendo a mesma, né? Ventilação protetora para todos os pacientes. Então, nós vamos passear um pouquinho pelo contexto histórico da síndrome do desconforto respiratório, porque a história do surgimento da síndrome, como foi relatado aqui no Lancet em 67, ela vai de encontro com o que nós temos hoje em relação a estratégias ventilatórias protetoras, né? Então, em 67 foi publicado, né, uma série de casos de pacientes que acabaram desenvolvendo um quadro respiratório, uma síndrome, né, onde eles tinham baixa complacência pulmonar, hipoxemia refratária, padrão intersticial bilateral, e alta mortalidade, né? E aí, de 67 para cá, nos anos 70, se instituía um tratamento de ventilação, e essa era a forma convencional, né? Ventilar os pacientes com altos volumes correntes, né? Associado a altas pressões e baixos níveis de PIP. O racional para isso é de que quando a gente hiperventila, nós podemos melhorar a oxigenação. E, de fato, na década de 70, os pacientes melhoravam a oxigenação. Se nós hiperventilarmos os pacientes com síndrome do desconforto, eles vão melhorar a oxigenação. Porém, o desfecho é negativo, nós já sabemos hoje, por conta da inflamação que a ventilação mecânica conduzida dessa maneira provoca no sistema respiratório. Então, apesar de melhorar a oxigenação, os pacientes acabavam morrendo, né? E é engraçado porque na década de 70 se usavam de 12 a 15 ml por quilo de volume corrente, né? E eles, como esse relato aqui, né, eles descreviam da seguinte maneira: olha, nós ventilamos centenas de pacientes dessa maneira, com volumes correntes elevados, né? E o efeito colateral é a hipocapnia, porque esses pacientes acabam lavando muito CO2 e ficam com os níveis de pressão parcial de gás carbônico no sangue reduzido. Esse é o único efeito colateral. Mas aí vem a pergunta, mas e aí, eles sobreviveram? Não, a síndrome é muito grave e esses pacientes acabaram evoluindo a óbito, né? Mas nós fizemos tudo que foi possível, né? E aí, a década de 80, vieram os estudos experimentais que estavam questionando se as estratégias utilizadas na década de 70 eram realmente adequadas. Então, nós temos aqui estudos clássicos, né? Esse primeiro, pulmões de rato, né?
repara que no terceiro pulmão você tem um pulmão extremamente hemorrágico, né? Inflamado, e esse pulmão ele permaneceu por 20 minutos com ventilação mecânica por pressão positiva a 45 centímetros de água, ou seja, mostrando que altas pressões nas vias aéreas são capazes de gerar quadros hemorrágicos, quadros inflamatórios no tecido pulmonar. Do lado, nós temos uma imagem de microscopia eletrônica, né? E aí é interessante, eu gosto muito da imagem C, tá, que vocês estão vendo, onde nós temos uma célula vermelha saindo de dentro do capilar pulmonar. Então, reparem, ventilar pacientes, né, nesse caso aqui eram animais, né, com altos volumes, não lesa só o parênquima pulmonar, ele lesa também a vasculatura, né? Você pode notar que existe uma fratura no capilar e o extravasamento de uma célula vermelha. Ou seja, você tem repercussões não só do parênquima, mas também da vasculatura e repercussões sistêmicas, né, quando a gente pensa no conceito de biotrauma. Então, nessa época, nos anos 80, ficou muito forte o conceito de barotrauma, de volutrauma, né, e hoje a gente sabe do conceito de biotrauma, que é quando nós temos manifestações sistêmicas, né, ocasionadas por uma ventilação mecânica inadequada que causa inflamação pulmonar e inflamação sistêmica também. Os anos 90 já ficaram marcados pela estratégia protetora, pelo surgimento da estratégia protetora, e isso aconteceu pelo grupo brasileiro, né, capitaneado por esses dois médicos aí, o Dr. Marcelo Amato e o Dr. Carlos Carvalho, né, que publicaram, esse foi o primeiro trabalho brasileiro publicado no New England, né, em que eles publicaram um ensaio, né, feito com pacientes, em que eles mostraram redução significativa da mortalidade quando eles usaram uma estratégia que eles denominaram como estratégia protetora de ventilação, né? E aí é interessante porque eles trabalharam com a manobra de recrutamento alveolar, né? Uma ideia de que era preciso se abrir o pulmão, deixar ele homogêneo, né? E depois titular a PIP, né? E nessa época eles faziam a titulação pela curva PV, é algo que a gente vai poder discutir depois, né? Algo que já não é mais aplicado nos dias atuais, mas eles, após submeter o paciente a uma manobra de recrutamento alveolar e titular uma PIP para manutenção das unidades alveolares abertas, né, eles conduziam os pacientes com uma estratégia diferente da que era usualmente aplicada. O volume corrente não ultrapassaria 6 ml por quilo de peso predito, e a pressão de platô não podia ultrapassar 30 centímetros de água. E usando essa estratégia, eles conseguiram reduzir a mortalidade pela metade em 28 dias. E esse trabalho ele é emblemático, né? É um trabalho muito importante, porque aqui surgiu a estratégia protetora e é algo que nós aplicamos até hoje, com algumas ressalvas, algumas modificações, mas é daqui que surgiu essa estratégia tão importante, vinda de um grupo brasileiro de dois grandes expoentes, a doutora Carmen Barbas também faz parte do grupo, enfim, grandes expoentes da medicina intensiva no Brasil, né? No ano de 2000, né, 2 anos depois, um grupo americano, né, também conseguiu publicar no New England uma estratégia que também reduziu a mortalidade. Então nós temos existem derivações de estratégias que reduzem a mortalidade que partiram dessas duas estratégias. A estratégia do grupo brasileiro, né, do pulmão aberto e estratégia protetora, e a estratégia do grupo americano, que usou a estratégia protetora também, a mesma, né, volume corrente menor igual a 6 ml por quilo, pressão de platô não ultrapassando 30 centímetros de água, mas que não submeteram os pacientes a uma manobra de recrutamento alveolar, né? Então eles titulavam a FO2 e a PIP baseado em uma tabela, né, que ficou muito conhecido como a PIP Table, né? Então esse trabalho do grupo americano, o trabalho do Arts Network, né, o ARDSNet, eles tinham uma meta, eles tinham um alvo terapêutico, era manter uma saturação de oxigênio entre 88% e 94% para pacientes com síndrome do desconforto, ou uma PO2 de 55 a 80 milímetros de mercúrio, né? E aí eles iam ajustando a PIP e FO2 para mais ou para menos, conforme a tabela mandasse, né? De acordo com
a saturação e a PO2 que esses pacientes apresentassem. O importante frisar aqui é que eles também utilizaram a estratégia protetora e, por isso, obtiveram êxito em reduzir a mortalidade de forma significativa. Né? Então, são os dois trabalhos dos quais nós seguimos até hoje aí as estratégias. É claro, muito se discutiu, né? Quando se fala em ventilação mecânica na SARA, existem muitos pontos controversos. Esse é um trabalho brasileiro que comparou as duas estratégias, é um grande trabalho multicêntrico, mas é um trabalho que apresentou algumas falhas metodológicas, nós não vamos discutir isso aqui, né? Mas que teve como resultado que o grupo que foi submetido à estratégia americana, o grupo que usou a estratégia do pulmão fechado, teve uma mortalidade menor do que a do grupo que foi submetido à manobra de recrutamento alveolar. E eu acho que o maior aprendizado desse trabalho é de que, de fato, recrutamento alveolar, nós devemos selecionar os pacientes que têm potencial de recrutabilidade, nós devemos individualizar as estratégias, porque não dá para pôr todo mundo no mesmo balaio e dizer que vai funcionar para todo mundo, porque na prática clínica há muito tempo a gente sabe que isso de fato não acontece, não funciona para todos, né? Mas é um trabalho importante, está aí, tem seus resultados e acho que cabe a ele aí uma série de interpretações diferentes, né? Mas a minha interpretação é de que a estratégia de recrutamento e titulação da PIP ela deve ser feita de forma individualizada, né? Não dá para aplicar isso para todo mundo. Muito bem. Depois disso vem a driving pressure, né? Na verdade um pouco antes disso, né? Mas esse conceito, pensando em estratégia protetora, é um conceito importante também apresentado pelo grupo brasileiro, né? Publicado no New England, onde se avalia a questão de quanto de estresse e de strain, né, é aplicado ao sistema respiratório. A deformação do alvéolo é algo muito importante. Né? E o que o grupo brasileiro mostrou aqui de forma muito resumida? Né? Na primeira estratégia aqui, vocês podem ver que houve manutenção dos níveis de PIP e aumento da driving pressure, né? Aqui representada pela pressão de platô menos a PIP. Tá? Então, quanto maior é essa variação, se vocês olharem embaixo, maior foi a mortalidade. A mortalidade teve teve um comportamento de crescimento também. Já no meio, quando a gente olha a elevação dos níveis de PIP e nós temos a manutenção dos níveis de driving pressure, né, isso uma reanálise de vários trabalhos, vocês observam que a mortalidade se comportou de forma ISO, né? Ou seja, não teve interferência. Né? Agora, quando nós submetemos os pacientes ou esses pacientes foram submetidos à elevação do nível de PIP e isso cursou com diminuição da driving pressure, ou seja, quando a driving pressure diminuía com a estratégia, reparem que a mortalidade dos pacientes caíram. Então, nós já sabemos hoje, baseado nesse trabalho, nesse grande trabalho, que a driving pressure é um marcador de gravidade. Quanto maior for a driving pressure do seu paciente, quanto maior for a variação entre pressão de platô e PIP no seu paciente com síndrome do desconforto, maior é a chance desse indivíduo morrer. A grande questão é a gente trabalhar em cima dos níveis adequados de driving pressure. Por quê? Porque existem outros trabalhos diferentes desse que apresentaram valores diferentes, dizendo, olha, o que é seguro? Nós ainda não temos um grande ensaio clínico, né? Um trabalho randomizado, mostrando qual é a driving pressure segura. Mas o que nós sabemos é que driving pressure que não ultrapasse 15 centímetros de água, ou seja, uma variação de platô por PIP menor ou igual a 15 centímetros de água, é o que vai nos manter dentro da estratégia protetora, porque os desfechos tendem a ser melhores do que quando nós utilizamos driving pressure com valor acima desse citado. Muito bem, então, uma vez descrito que nós precisamos limitar o volume corrente em 6 ml por quilo, que nós precisamos limitar a pressão de platô em 30 centímetros de água e que a driving pressure não deve ultrapassar 15 centímetros de água, nós temos uma estratégia de proteção
bem definida. Agora a gente tem que parar e analisar se a gente pode aplicar essas estratégias advindas da síndrome do desconforto, né, da maneira como elas foram criadas, né, da maneira como elas são aplicadas à síndrome do desconforto, para os quadros de SRAG nos pacientes acometidos pela Covid-19. Né? Então nós vamos trabalhar em cima dessa ideia, né, da PIP Table e de repente termos que submeter pacientes a uma manobra de homogeneização, se é que a gente pode dizer isso, né, no Covid, mas a gente vai discutir isso um pouco mais à frente. Né? E aí, mais uma vez, o professor Laurent Brochard, né, junto com um grupo de pesquisadores, traz para a gente que, olha, a gente precisa fazer um manejo diferente do que a gente está habituado a fazer para a síndrome do desconforto. Né? Vamos usar a estratégia protetora, mas não dá para dizer que a estratégia PIP Table e a estratégia de manobra de recrutamento alveolar pode ser aplicada de forma segura para esses pacientes. Então, dizendo, olha, é preciso a gente repensar como nós vamos fazer isso. Né? Muito bem, então eu vou começar pela estratégia do grupo americano, né, do ARDSNet, que usa uma tabela de PIP FO2 para fazer o ajuste baseado em condições de saturação e PO2 e da PO2 da pressão parcial de oxigênio no sangue arterial. Né? Pois bem, vamos dar uma analisada nisso. Né? A pergunta é, será que a PIP Table, né, do ARDSNet funciona na Covid-19? Bom, eu gosto muito da linha do grupo brasileiro, né? Aí está o professor Carlos Carvalho, né? Coordenador da UTI respiratória lá do Hospital das Clínicas, na verdade é do INCOR, mas foi transferida para o Hospital das Clínicas, a maior UTI Covid, né? Enfim, são quase 400 leitos de Covid lá no último andar do Hospital das Clínicas em São Paulo, tratando de pacientes com Covid, né? Então eles acabaram saindo do INCOR e sendo transferidos para poder fazer o manejo. Ele é o coordenador do Centro de Contingência da Covid-19 e em uma de suas aulas ele vinha falando sobre o tomógrafo de impedância, né? E o que eles enxergaram em quadros virais, né? Não por Covid, mas especialmente na época do surto de H1N1, onde eles diziam que, olha, experiências passadas do surto de H1N1 demonstraram que os níveis de PIP da estratégia ARDSNet provocavam hiperdistensão pulmonar. Ele analisou isso através da tomografia por impedância elétrica. É uma ferramenta que a maioria dos serviços não possui, né? Mas ela traz algumas informações importantes, dizendo, olha, talvez os níveis de PIP da tabela ARDSNet, da PIP Table, não sejam adequados para casos de pneumonia viral. E aí se enquadra a pneumonia por SARS-CoV. Né? Então eu quero só exemplificar para vocês aqui, vocês podem olhar no primeiro quadro, nós temos o tomógrafo, né, instalado e faz uma análise regional, né, dos pulmões, né, do parênquima, enfim, na verdade da impedância elétrica imposta pelo ar, quando o ar entra e sai do tecido respiratório. E aí vocês vão ver que no passo 1, com uma PIP de 20, né, nós temos uma grande quantidade de tecido sofrendo hiperdistensão. E quando a gente vai reduzindo o passo 2, o passo 3, o passo 4, a gente vai reduzindo a PIP para 18, 16, 14, 12, a hiperdistensão vai diminuindo, até que chega um ponto em que não tem hiperdistensão. Repare que o colapso é uma outra medida da tomografia de impedância. Conforme a gente vai reduzindo o passo 1 para o passo 2, no passo 2 já começa a aparecer zona de colapso pulmonar. E no passo 3 mais, no passo 4 mais, e quando a PIP está em 12, o índice de colapso mensurado pela tomografia por impedância elétrica já é bem mais alto. Então ela é uma ferramenta que ajuda a localizar o ponto ideal onde eu possa ter menos hiperdistensão e menos colapso, um ponto de equilíbrio. Né? Então, no caso aqui, no nosso exemplo, né, seria aqui no passo 3 com uma PIP de 16, né, onde eu tenho pouca hiperdistensão e pouco colapso. Muito bem, então vamos dar uma olhada na curva, né, aqui, olha. Conforme a PIP vai reduzindo de 20 até 12,5, né, no eixo X, a gente consegue ver que o colapso ele vai aumentando, ou seja, vai perdendo a aeração, vai aumentando o colapso. Né?
Repare que a questão da hiperdistensão ocorre o inverso, conforme a gente vai reduzindo a PIP, aí a hiperdistensão vai diminuindo, né? E aí a complacência também tem um comportamento de ir caindo conforme a gente vai reduzindo a, a PIP. Perfeito. Repara que no ponto em que se cruza a hiperdistensão e o colapso, nesse ponto aqui especificamente, é o ponto de equilíbrio entre as duas condições, né? E ele se encaixa exatamente ali numa PIP em torno de 16 para esse caso que está sendo apresentado. Então, utilizando essa ferramenta, eles viram que eles usavam a PIP Table, né? Por exemplo, com uma FO2 de 100% e com uma PIP de 18%, e quando se aplicava o tomógrafo de impedância, eles viam que essa PIP de 18 gerava hiperdistensão, né, nos quadros virais ali, causados pela pneumonia por H1N1. Então, isso chamou atenção e o grupo brasileiro acabou fazendo um adaptado da PIP Table, né? E aí vem a pergunta, Gabriel, isso foi publicado? Nós temos ensaios publicados utilizando essa tabela adaptada, né, com algumas diferenças? Não temos. Isso está muito baseado na experiência do grupo brasileiro, né, no manejo de pacientes com pneumonia viral, né, no caso ali na época por H1N1, quadro de agravamento respiratório por H1N1. Então vocês vão notar que essa é a tabela PIP-FO2 aplicada pelo grupo brasileiro e que ela trabalha com níveis de PIP bem menores do que os aplicados pela tabela ARDSNet tradicional, né? A primeira, a oficial, né? Mas existe uma sugestão para quando vai se trabalhar com a utilização da PIP Table adaptada do grupo brasileiro, o grupo da USP, né? Então, aqui eu trouxe uma sugestão para vocês, onde nós podemos dizer o seguinte, olha, após estabilização, nós vamos ajustar o ventilador mecânico conforme a PIP Table e o alvo de saturação de oxigênio desses pacientes é de 90 a 95 depois que eles foram intubados. Tá? Então, antes da intubação, as recomendações variam de forma pequena, mas existe uma recomendação de que esses pacientes devam saturar de 93 a 96 em média, né? Mas após a intubação, ou seja, o quadro é mais grave, para minimizar a lesão pulmonar, nós vamos tolerar saturações de 90%, níveis de saturação de 90% até 95%. Tudo bem? Muito bom. Então aqui repare, se a saturação de oxigênio estiver entre 90 e 95, coleta a gasometria arterial. Reavaliar a necessidade de ajuste a cada 2 horas e tolerar a hipercapnia caso essa não seja menor, não deixe o pH menor do que 7,2. Tudo aquilo que é aplicado para a síndrome do desconforto respiratório convencional. Então, como é que funcionaria? Né? Nós vamos ventilar com estratégia protetora, volume corrente menor que 6, manter a driving pressure menor que 15, né? Uma frequência respiratória não muito alta, não ultrapassar 35 respirações por minuto, né? E aí vem o nosso exercício de como é que nós lidaríamos com a PIP Table, né? Se você ainda não conseguiu entender a estratégia, talvez esse seja um momento interessante. Então, nós vamos ventilar o paciente em VCV ou em PCV, tanto faz, volume corrente dentro da normalidade, por peso predito, iniciar com uma PIP de 10, isso após estabilização hemodinâmica, né? A FO2 de 60%, uma frequência respiratória um pouco mais alta para esses pacientes. Isso é um parâmetro inicial, tá? Uma receita de bolo, obviamente, nós não vamos conduzir os pacientes assim, né? Tempo inspiratório de 1 segundo, uma relação de 1 para 2, 1 para 3, uma relação I de 1 para 2, 1 para 3, e uma sensibilidade dentro da normalidade, menos 1, menos 2 centímetros de água, ou de 1 a 5 litros por minuto, se a programação estiver sendo feita a fluxo, né? Muito bom. Alvo terapêutico, saturação de 90 a 95. Né? Uma PO2 maior que 60, com FO2 menor que 60, esse é o ideal. E sempre focado em manter driving pressure menor que 15 e pressão de platô menor que 30. Então vamos lá, vamos fazer uma prática juntos aqui. Nós iniciamos a ventilação do nosso paciente, está aí a FO2 de 60% e uma PIP de 10, esse paciente está saturando 97% no monitor. Então, nós temos que, como ele está fora do alvo, né? Se a saturação dele está acima de 95, nós vamos trazer ele para a esquerda da tabela. Então, o próximo passo é
reduzir a PIP para 9 e manter a FO2 em 60%. É o que a tabela nos diz. Então, nós vamos fazer exatamente isso e vamos observar o comportamento desse paciente, né? Repare que a saturação de oxigênio caiu para 94%. Isso está dentro da faixa, está entre 90 e 95. Não quer dizer que nós precisamos deixar assim, nós podemos tentar dar menor suporte mantendo esse paciente dentro da faixa de 90 a 95 de saturação. Então nós vamos reduzir mais um pouco, vamos dar mais um passo para a esquerda, então agora mantém a PIP e reduz a FO2 para 50%. Certo ou não? Quando a gente faz isso, vamos observar o comportamento desse paciente, ele acabou evoluindo para uma saturação de 89%. Então, repare, agora ele está fora da faixa. Então, parece que essa última medida que nós tomamos não foi adequada, então nós precisamos fazer voltar, né, andar na tabela para o lado direito, né, pensando em uma saturação, em manter a saturação acima de 90%. Então, a gente vai subir a FO2 para 60, mantendo a PIP em 9, porque é o que a tabela manda fazer, e aí a saturação ficou em torno de 93. Então pronto, se você está seguindo essa estratégia, a estratégia do PIP Table, né, do grupo brasileiro, nesse momento está feito o ajuste do paciente. Ele acabou de ser entubado, nós fizemos esse ajuste inicial, e agora daqui 2 horas nós vamos reavaliar se a gente consegue reduzir ou não os passos. É claro, se ele piorar o nível de saturação, a gente aumenta imediatamente, mas pensando em redução, essa redução tem que ser feita a cada 2 horas. Tudo bem? Bom, Gabriel, essa é para você a melhor estratégia? Não, não é. Mas eu confesso que eu tenho visitado cidades do interior aqui no meu estado, conheço a realidade do Brasil em muitos serviços de saúde e posso garantir a vocês que existem muitos profissionais que não estão aptos a utilizar outra estratégia que não seja essa, ou porque não tem recursos adequados, não tem ventiladores que vão poder proporcionar o uso de outra estratégia, ou simplesmente porque realmente não são especialistas, estão ali na linha de frente, trabalhando, suando a camisa, né? Salvando vidas, mas sem a expertise de ventilação mecânica, então essa parece ser uma boa estratégia. Para nós, ela pode ser uma estratégia inicial também, né? É uma boa maneira de se iniciar, porque você pensa a estratégia e você acaba colocando, lançando mão dela de forma inicial e até que você veja o que está de fato acontecendo com o paciente, né? Para ver se você vai manter ou se você vai acabar optando por uma estratégia diferente, né? E isso aqui pode acontecer rapidamente, né? Você coloca essa estratégia para o paciente, né? E em questão de alguns segundos, ou 1 minuto, 2, enfim, você tem uma rápida evolução com queda da saturação abaixo de 90 e você acaba entrando na zona vermelha da tabela, né? Utilizando PIP de 12, no mínimo com uma FO2 de 80%. Então, quando a gente entra nessa situação, de cara já dá para ver que nós vamos precisar lançar mão de outra estratégia, enfim, ou de associar alguma terapêutica, como, por exemplo, a posição prona, nós vamos falar um pouco mais à frente. Então, nesse caso, né, ou para casos em que nós temos realmente, dentro da UTI, especialistas em ventilação mecânica, nós podemos lançar mão de uma outra estratégia sugerida pelo grupo brasileiro, né, que é a estratégia da mini titulação, né? Então, o que seria essa mini titulação da PIP pela driving pressure, né? Nós não vamos submeter o paciente a uma manobra de recrutamento alveolar plena, não. O que nós vamos fazer é aumentar os níveis de PIP, né, e depois vir avaliando de forma decremental a driving pressure em níveis de PIP diferentes. Para quê? Para que a gente titule a PIP baseado na menor driving pressure. Então nós vamos entender esse conceito logo a seguir, tá? Mas é uma estratégia que eu considero, nesse momento, a melhor estratégia ventilatória para os pacientes acometidos por SRAG, né? Em decorrência da infecção pela Covid-19. Então, ela vai de encontro com... Algo é parecido com essa estratégia primária, obviamente existem algumas diferenças importantes, né? Uma delas é de que o grupo brasileiro, naquela publicação de 98, eles titulavam a PIP baseado
nesse ponto de inflexão, tá? Esse P-flex que vocês estão vendo, que é o ponto em que começa-se a gerar menor pressão e a gerar entrada de volume. Então, esse ponto de inflexão. O que nós sabemos hoje, de lá para cá, o próprio grupo brasileiro foi trabalhando estratégias diferentes, é de que não é a melhor maneira de se fazer a titulação da PIP incrementando pressão. O ideal é que nós consigamos encher o pulmão, né, e fazer uma análise partindo do pulmão cheio para o pulmão vazio. Por quê? Porque ele tem um comportamento diferente, um comportamento de volume diferente, né, de quando ele está partindo de vazio para cheio e de cheio para vazio. Tá? Isso vai de encontro com um conceito que a gente utiliza na ventilação mecânica, que mostra para a gente, por exemplo, nesse gráfico, que nós temos um comportamento volumétrico baixo para o nível de ponto de inflexão na ida, na insuflação do pulmão. E quando o pulmão está desinsuflando, para o mesmo ponto de pressão, nós temos um volume bem maior. Né? Então, o conceito de esterese pulmonar está sendo aplicado aqui. Tá bom? Muito bem. Então, como é que nós vamos fazer a mini titulação da PIP pela driving pressure? Né? Vamos lá. Vamos usar esse conceito aqui da hiperdistensão e do colapso pela impedância elétrica. Né? Por quê? O que nós vamos fazer? Muito similar aqui. Nós vamos subir os níveis de PIP a 20 centímetros de água. Então, isso é um mini recrutamento, né? A gente pode dizer assim. E aí nós vamos começar a reduzir a PIP de 2 em 2, avaliando a driving pressure. Aqui, eles não estão avaliando a driving pressure, eles estão avaliando hiperdistensão e colapso. Como nós não temos essa ferramenta na mão, nós vamos tentar simular algo parecido para que nós, com redução da PIP, nós consigamos avaliar o melhor ponto com menos colapso e com menos hiperdistensão, né? Com melhor complacência, enfim, através da driving pressure. Qual é o objetivo disso? Escolher uma PIP que cause menor risco de lesão pulmonar para esse paciente. Então, nós vamos entender isso aqui melhor um pouco à frente. Bom, qual que é o método que nós vamos usar? Nós vamos ventilar o paciente em VCV, tá? Então, dessa vez, vamos ventilar em VCV, nós precisamos de um volume fixo, né? Nós vamos estar sempre de olho na curva de pressão por tempo, porque quando a gente fizer a pausa inspiratória, é que nós vamos conseguir saber qual é a driving pressure, né? A diferença entre a pressão de platô e a PIP que está sendo utilizada. Muito bem, então ventilando em modo VCV, volume de 4 a 6 ml, nós vamos subir a PIP para 20 centímetros de água e manter por 1 minuto. Depois nós vamos reduzir a PIP para 18, e a partir de então nós vamos efetuar a pausa inspiratória e avaliar a driving pressure. Depois a gente vai reduzir para 16, e aí nós vamos reduzindo de 2 em 2 a PIP e avaliando a driving pressure. É importante, olha, após a redução do nível da PIP, aguardar ao menos 30 segundos antes de realizar a pausa. Então, você reduziu de 18 para 16, espere em torno de 30 segundos para que você possa fazer uma nova pausa e avaliar qual é a pressão de platô. É preciso dar tempo para o sistema respiratório se acomodar à nova programação, tá? E aí você vai eleger como a PIP ideal a que apresentar a menor driving pressure. Então, eu vou tentar fazer isso num esquema e depois nós vamos fazer uma pequena prática. Vamos lá, então. Repare, na manobra de mini titulação, eu tenho aqui no eixo X, tá? Os níveis de PIP, de forma decremental, de 20 até 6. E eu tenho, no eixo Y, a driving pressure, né? A diferença entre a pressão de platô e a PIP. Vamos só reforçar, volume corrente 6 ml, FO2 100%, frequência respiratória em torno de 20, tá bom? Uma relação IE de 1 para 1 seria interessante, né? Como se fosse próximo de uma manobra de recrutamento alveolar, tá bom? Então, com uma frequência de 20, para manter uma relação IE de 1 para 1, você tem que ajustar o tempo índice só durante a manobra em 1,5 segundos. Depois você ventila do jeito que você quiser. Tudo bem? Então vamos lá, vamos reparar isso. O que nós vamos fazer é levar a PIP para 20 centímetros de água e vamos manter por 1 minuto.
com aqueles parâmetros ventilatórios. Muito bem. Passado esse minuto, nós vamos reduzir a PIP para 18 e a partir de agora, 30 segundos depois, vamos fazer uma pausa inspiratória e vamos iniciar a mini titulação. Vamos dar uma olhada então como é que vai funcionar. Você está vendo a bolinha azul, é a platô menos a PIP, ou seja, a driving pressure. Então, com PIP de 18, nós vamos dizer que a nossa driving pressure ficou ali, ó, próximo de 20 centímetros de água, né? Tá? Aí reduz a PIP para 17 ou 16, nós podemos fazer a cada 1 centímetro de água ou a cada 2. Aqui no exemplo, nós estamos fazendo a cada 1 centímetro de água. Repare que com PIP de 17, a driving pressure caiu mais um pouco. É sinal de que a hiperdistensão está diminuindo. Repare que com 16 de PIP, a driving pressure continua caindo. Com 15 ela cai mais um pouco, com 14 ela cai também, com 13 ela cai, com 12 ela cai um pouco menos, com 11 ela cai. Repare que existe uma driving pressure muito pequena com PIP de 11, certo? Repare agora que com PIP de 10, a driving pressure começou a subir. Então agora nós saímos da zona de hiperdistensão e nós estamos entrando na zona de colapso alveolar, né? Então, conforme eu vou reduzindo a PIP, eu vou aumentando a área de colapso. E isso é um ponto importante. Então aqui nós já vimos que a driving pressure voltou a subir, então nós temos uma situação em que aparentemente, analisando essa figura esquemática, a driving pressure, a menor driving pressure foi com PIP de 11 centímetros de água. Então nós acabamos de fazer a titulação da PIP para esse paciente. Nós submetemos ele a um mini recrutamento com PIP de 20 centímetros de água. Fomos reduzindo passo a passo de 1 em 1 ou de 2 em 2, né, tanto faz. E nós vimos que com uma PIP de 11 centímetros de água é que nós obtivemos uma driving pressure menor. Isso é bom, porque é a PIP que vai nos ajudar a manter uma estratégia protetora adequada para esse paciente. Tudo bem até aqui? Vamos lá, vamos adiante. Eu gosto dessa estratégia, mas eu não gosto eu não penso em descartar totalmente a outra estratégia. A gente pode pensar numa mescla dessas duas estratégias, né? Então, repare, né? Eu tenho uma PIP de 11 como a PIP ideal, certo? E agora eu ajusto o ventilador mecânico conforme a necessidade desse paciente, ajustar a frequência respiratória, né? Pensar na constante de tempo, inspiratório, expiratório, enfim, volume corrente dentro da normalidade, né? Para manter uma driving pressure menor. E agora eu preciso fazer o ajuste da FO2. E eu posso usar a PIP Table, né? Só a parte da FO2 da PIP Table. Então eu não vou usar a tabela de PIP, eu vou usar só a tabela de FO2. Então vamos supor que depois de você ter feito a mini titulação, você está com uma FO2 de 100%, a PIP de 11, saturando 99%, né, lá no monitor. Então o que você faz? Você, se tem uma saturação acima de 95%, você reduz a FO2 para 90%. E você observa para ver o que aconteceu. Olha aí, teve uma queda para 97%, mas continua ainda acima do alvo. E lembra, eu não quero o paciente saturando 99%, 97%. Eu quero que ele se mantenha com a menor FO2 possível dentro da faixa alvo, que é uma saturação de 90% a 95%. Tá? Então eu vou reduzir para 80% e nós vamos observar a saturação desse paciente. Olha lá, ela caiu para 94%, está dentro da faixa, certo? Entre 90% e 95%. Posso reduzir mais um pouco? Pode reduzir mais um pouco. Então vamos reduzir para 70%, né? E aí, ó, 92% de saturação, ainda está adequado, está dentro da faixa, excelente. Então eu posso ainda tentar dar menos FO2 para esse paciente e observar. Quando eu reduzo para 60%, a saturação do meu paciente caiu para 87%. Então aí nós já estamos fora da faixa, nós vamos precisar subir, né, voltar a FO2 a 70%, utilizando a tabela da FO2 da PIP Table. Nós vamos voltar para 70%. Quando a gente volta para 70%, a saturação acaba entrando dentro do alvo. Então pronto, nós acabamos de definir que esse paciente, neste momento, ele tem uma PIP de 11
centímetros de água. É ideal para ele, porque é uma PIP que ocasionou menor driving pressure, então é mais protetor. E a FO2 para ele, nesse momento, é de 70%, que nós conseguimos manter ele dentro da faixa de 90 a 95. Gabriel, eu não posso baixar de 80 para 75, para 70, para 75? Pode, aqui nós estamos fazendo só uma sugestão de mescla entre as duas estratégias, mas você pode fazer isso, né? Ao invés de você baixar 10 pontos na FO2, você pode baixar 5 pontos. Então, isso vai ficar muito, muito a critério de quem está ali conduzindo a ventilação. A grande questão é, você titulou a PIP, né, por um método que avaliou proteção pulmonar. Então, a FO2, o manejo da FO2, você vai escolher como desenvolver ele nesse momento. Tudo bem? Muito bem. Então, aqui nós temos FO2 de 70, PIP de 11, com saturação dentro da faixa-alvo, perfeito. Está muito bem conduzido esse paciente. Agora queremos uma gasometria arterial dele, né? E aí, mesmo com esse ajuste feito de forma protetor, né, utilizando um pedaço da tabela, a tua gasometria mostrou uma relação PO2-FO2 menor que 150. E isso é um problema, né? A gente sabe que quanto mais baixa a relação, mais grave é o quadro, a insuficiência respiratória, o quadro de insuficiência respiratória. Então, talvez aqui nós precisamos pensar em uma outra estratégia, e é uma estratégia que já está bem definida, né, para a síndrome do desconforto, e que nós vamos trazer algumas informações dela em relação ao SRAG pela Covid-19. Né? A posição prona, né, muito difícil, equipe treinada, né, porque requer muitos cuidados, né, e uma indicação que tem que ser muito criteriosa para submeter o paciente à posição prona. Vou colocar o paciente de barriga para baixo. E aqui vocês estão vendo um dos métodos de se fazer isso, que é o método do envelopamento, né? Quando você envelopa o paciente, né, em um lençol no dorso e um lençol na região ventral para fazer essa mudança. Requer equipe treinada, né? Requer capacitação, requer indicação precisa. Muito bem. Posição prona não é uma coisa nova, é antiga, existem trabalhos aí desde a década de 70, né? Tentando mostrar que posição prona é benéfico para os pacientes que desenvolvem insuficiência respiratória aguda. Trabalhos com bons resultados, trabalhos com resultados não tão bons, né? Enfim, a prona ela viveu uma montanha-russa no passar dos anos, né? Mas nós tivemos aí, depois das definições de Berlim, né, o estudo Prozeva, né, que foi capitaneado pelo Guerin, que mostrou para uma população específica, né, os pacientes com SARA grave, né, com síndrome do desconforto respiratório grave, que esses pacientes se beneficiariam de posição prona porque ela mostrou redução dos níveis de mortalidade. Então, observe, né, que no 28º dia e também no dia 90, né, a mortalidade foi muito maior no grupo que ficou em supino do que no grupo que ficou em posição prona. É claro, isso aqui foi feito de forma precoce, né, a prona aplicada nas primeiras 48 horas após o diagnóstico da insuficiência respiratória, aplicado para pacientes que tinham uma relação PO2-FO2 menor do que 150. Para pacientes que tinham relação acima de 150, a posição prona neste trabalho não mostrou benefício. Então vejam, o estudo Prozeva ele é um marco, né, da mudança, da quebra de um paradigma. Né? Hoje, dentro da UTI, deveria ser assim, né? Ainda não é, mas eu acredito que a pandemia vai trazer pelo menos algo de bom, né? De fato as pessoas, as equipes precisaram se submeter a treinamento de posição prona, e quem não fazia agora está fazendo. É quase que uma regra, se não houver nenhuma contraindicação, seu paciente com SARA e com uma relação PO2-FO2 menor que 150 precisa ser pronado, né? Então, esse trabalho ele deixou claro isso e os grandes centros, né, adotaram isso como rotina
e é, na verdade, o que tem que ser feito, né? Mas qual é o racional para a gente colocar o paciente grave, de barriga para baixo, né? E trazer algum benefício, né, em relação à troca gasosa, em relação à proteção pulmonar, à recrutabilidade, enfim. Qual é o racional disso? Então, eu vou usar aqui uma animação que foi cedida por um grande amigo, o Dr. Marcelo Beraldo, mostrando, nesse momento, uma tomografia com síndrome do desconforto, né? Então você consegue reparar, esse é o clássico, o padrão clássico, né? Você tem a lesão gravitacional, gravidade dependente, né? Então a zona dependente ela está com colapso e edema, e a zona superior ela está livre, né? E aqui a mesma tomografia, mas uma análise de perfusão e não do parênquima. Então vocês reparem que onde nós temos a região mais colorida no parênquima é a região que está mais perfundida. E nós sabemos que a base e a região dorsal do pulmão são mais perfundidas do que o ápice e a região ventral. Então ali está a perfusão daquele sistema respiratório. Quando nós juntamos as duas imagens, o que a gente consegue ver é que a gravidade levando o colapso líquido para baixo, né, e a anatomia mantendo a maior vascularização, maior perfusão, né, na região dorsal, a gente tem uma atelectasia perfundida, ou seja, nós temos uma alteração da relação ventilação-perfusão, né? Nós temos shunt, nós temos muito shunt. E é por isso que esse paciente acaba não evoluindo de forma satisfatória, mesmo utilizando uma estratégia adequada. Quando esse paciente é colocado em posição prona, de barriga para baixo, repara que o colapso ele desce para a região ventral. Então repara que agora a região dorsal está livre, né? Então ela vai ser bem ventilada, né? E quando a gente olha a tomografia em posição prona, olhando para o mapa de perfusão, a gente vê que a perfusão continua no mesmo lugar. Então agora, obviamente, nós temos uma região bem ventilada, né, sendo bem perfundida, e é por isso que a troca gasosa acaba melhorando bastante. Então eu tenho uma atelectasia pouco perfundida e eu tenho uma perfusão adequada de áreas que estão sendo ventiladas. Esse é o racional para colocar o paciente em posição prona, né? Muito bem, mas Gabriel, no COVID, nem sempre o paciente tem esse comportamento gravitacional, né? E aí, como se explica isso? Bom, toda vez que a gente coloca existem algumas explicações, tá? Toda vez que esse paciente é colocado em posição prona, você tem que pensar que a primeira coisa que acontece é que os pulmões vão ser aliviados do peso do coração, né? Porque o coração fica pesando sobre o pulmão quando o paciente está em decúbito dorsal. Quando ele vai para o ventral, você já livra essa área. Lembra que uma das nossas discussões está relacionado ao mecanismo de vasoplegia, de perda de vasoconstrição hipoxêmica? Exatamente. Então, quando a gente parece que quando se coloca o paciente em posição prona, você consegue perfundir melhor algumas áreas que antes não estavam sendo tão bem ventiladas, né? Então, é um mecanismo ainda incerto, mas a grande questão é que pacientes com COVID que têm relação PO2-FO2 menor que 150, mesmo não tendo o perfil gravitacional, né, não tendo o perfil o perfil high, são um perfil L, eles respondem favoravelmente à posição prona quando a gente analisa a ótica da oxigenação, da troca gasosa. Muito bem. Bom, para a posição prona, eu acho que existem alguns pontos que são importantes serem descritos, então eu resolvi colocar um fluxograma, eu tentei deixar ele mais limpo possível, né? Então talvez ele perca alguns pontos em relação aos fluxogramas mais completos, mas a ideia é conseguir deixar ele claro, mais clean, para que vocês possam observar como funcionaria. Então, a pergunta é, meu paciente tem indicação para a posição prona? Ele tem insuficiência respiratória aguda, com relação PO2-FO2 menor que 150? Se for não, mantenha ele em posição supina, não é para pronar esse paciente. Se a resposta é sim, realizar a manobra de posição prona. Existe alguma complicação durante a manobra, né? Esse paciente fez bradicardia, fez uma arritmia, enfim, né?
enfim, foi necessário alguma medida extraordinária, né? Se a sua resposta é sim, posição supina, né? A gente tem que tomar cuidado porque é muito mais fácil submeter um paciente, por exemplo, a manobras de ressuscitação cardiopulmonar em posição supina do que em posição prona, apesar de estar indicado iniciar as compressões em posição prona caso ele esteja nessa posição. Se a sua resposta foi não, olha, durante a manobra ele não teve nenhuma complicação, você vai manter esse paciente em posição prona. E aí você vai coletar uma gasometria 1 hora após a realização da manobra. Então, colocou seu paciente em posição prona, 1 hora depois coleta a gasometria. Depois da gasometria coletada, nós queremos saber se esse paciente ele respondeu à manobra de posição prona ou não. O que caracteriza essa resposta? Como é que a gente pode dizer que ele é responsivo? Se ele tiver um acréscimo na relação PO2-FO2 no índice de oxigenação maior que 20 pontos e ou acréscimo da PO2 em 10 pontos, a gente considera que ele é responsivo. Se não, ele não respondeu. Então, a pergunta é, se o paciente respondeu à manobra, sim ou não? Se a resposta é sim, mantém ele em posição prona por 16 a 20 horas, tá? Então, aqui a ideia é de no mínimo 16 horas e não ultrapassar 20 horas, né? Bom, se a resposta é não, olha, meu paciente não respondeu à manobra de prona, né? Você mantém ele prona e coleta uma gasometria de 4 a 6 horas depois, porque a gente deve levar em consideração que esse paciente pode ser um respondedor lento, né? Então, se 4 horas depois você colheu e aí ele não respondeu, aí nós vamos reanalisar a situação. Então, 4 horas depois, ele é responsivo à manobra, né? Repetiu a gasometria 4 horas depois. Se ele teve critérios de resposta positiva, se não, posição supina e considerar outras estratégias, né? ECMO, manobra de recrutamento alveolar, se for o caso, né? Se a sua resposta é que sim, ele respondeu à manobra, então você vai manter ele por 16 horas. Não a partir dessa gasometria, a partir do momento em que você submeteu ele à posição prona. Tudo bem? Muito bem. Depois dessas 16 horas, eu vou retornar meu paciente para a posição supina e coletar nova gasometria após 4 horas. Então não se esqueça, antes de submeter ele à posição supina, a gente precisa coletar uma gasometria 1 hora antes, tá bom? Para registrar a última gasometria dele antes da posição supina. Eu acabei tirando isso do fluxograma, ele tem algumas coisas que foram retiradas, né? Vou retornar o paciente à posição supina e coletar uma nova gaso após 4 horas. Nesse período, essas 4 horas, pessoal, é um período importante para o paciente fazer hemodiálise, é um período importante para receber cuidados de enfermagem, enfim, banho, né? Então, é importante se respeitar, mas se o paciente evoluir de forma ruim, né, antes das 4 horas, muitas vezes é preciso lançar a mão de posição prona novamente. Depende muito da situação, tá? Bom, depois das 4 horas, relação PO2-FO2 é menor que 150 ainda? Se a resposta é não, você mantém ele em posição supina. Agora, se depois das 4 horas, seu paciente teve queda da relação PO2-FO2 abaixo de 150, mais uma vez você vai ter que submeter ele à posição prona, né? E aí você vai começar todo o ciclo novamente, né? Submete a posição prona, avalia se teve complicação ou não, enfim, e você pode, especialmente no COVID, trabalhar ciclos de prona e supino aí durante alguns dias, tá? Então nós temos relatos aqui na minha cidade, né? De 5, chegar a fazer 5 séries de prona e supino, né? Então, para esse perfil de paciente com coronavírus. No SRAG por coronavírus também tem uma questão de que muitas vezes o agravo ele já passou das 48 horas quando o paciente vem a ter indicação de posição prona, e a gente tem feito posição prona mesmo depois das 48 horas, e esses pacientes na maioria dos casos têm respondido, tá? Então existem algumas coisas, algumas perguntas que ainda precisam de respostas e que respostas que só vão aparecer conforme os estudos forem saindo. Bom, muito bem.
Ainda sobre posição prona, surgiu um novo método de fazer posição prona com os pacientes acordados, que a gente chama de awake prone position, ou positioning, né? Perdão. E existem alguns relatos de casos interessantes, não temos nenhum ensaio clínico importante ainda, né? Nenhum trabalho controlado, randomizado, enfim. Mas aqui nós temos dados interessantes, né? De um trabalho publicado na revista brasileira de anestesiologia, no Jornal Brasileiro de Anestesiologia, que mostra que os pacientes, 10 pacientes, né, que foram submetidos ainda em respiração espontânea à posição prona, eles tiveram diminuição do quadro de dispneia, eles tiveram melhora dos níveis de saturação, e para estes 10 pacientes, né, publicados nessa série de casos aqui, nenhum deles foi submetido à ventilação mecânica. Tá? Então, é o fato de você colocar o paciente em posição prona enquanto ele está acordado e respirando espontaneamente. Parece ser uma estratégia interessante, mas parece ser uma estratégia que requer também um tempo certo e alguns critérios de avaliação importantes. Um deles, por exemplo, é de que o paciente ele deve conseguir fazer a posição prona sozinho, né? Então, ou ele senta na beira da cama, você até ajuda ele a sentar, ou simplesmente orienta, observa e não toca o paciente, ou ele pode virar no leito sozinho e ficar em posição prona sozinho. Esse é um dos critérios, existem alguns outros, né, que ainda requerem também mais estudos para que fique mais bem estabelecido, né? O fato é que a associação da posição prona com o paciente acordado e o uso de alguns recursos de melhora da ventilação, como a cânula nasal de alto fluxo ou a própria ventilação não invasiva, estão sendo estudados, né? Estão sendo reportados e estão sendo estudados. E parece que a ventilação não invasiva e cânula nasal de alto fluxo associado à posição prona tem trazido alguns desfechos interessantes, né? Positivos, de pacientes que acabam saindo do quadro agudo sem necessidade de ventilação mecânica invasiva. É claro que existem critérios de inclusão, existem critérios de exclusão, alguns fluxogramas já estão sendo trabalhados, né? E eu aproveito nesse momento para falar da ventilação não invasiva, né? E do uso de catéter nasal de alto fluxo, que ainda a recomendação é de que sejam feitos testes, né, de 30 minutos, né? Então, testes de 30 minutos, se o seu paciente não responde, se ele de fato não melhora os padrões pelo qual você indicou essa terapêutica, né? Então, especialmente a oxigenação, né, e o trabalho muscular respiratório, você acaba optando em não prosseguir com a terapêutica e indicar a intubação de forma mais precoce. Então, a recomendação tem sido para ventilação não invasiva o uso de CPAP para tratar a insuficiência respiratória hipoxêmica mesmo, né? De preferência com a interface helmet, né, o capacete, e que você tenha uma estrutura de pressão negativa onde vai ser aplicada a terapia, né, para minimizar o risco da contaminação da equipe que vai estar prestando assistência para esse paciente, né? Então, se nós pegarmos ainda o que as associações brasileiras estão recomendando, a Associação de Medicina Intensiva, a própria Sobrafir, estão recomendando sobre o uso de ventilação não invasiva, vocês vão ver que a recomendação é de que não se postergue essa terapêutica e que se trabalhe dentro desse limite de 30 minutos para avaliação. Caso não haja resposta, esse paciente deve ser submetido à intubação precoce. Tudo bem? Muito bom. Eu separei um vídeo publicado no Lancet, né? Obviamente ele é um vídeo explicativo, não é um paciente real, né? Mas repare que o indivíduo está sendo submetido à ventilação não invasiva com o helmet e elas vão colocar um travesseiro. Então elas desligam o equipamento, né? Para facilitar a entrada do travesseiro. Então a terapia diminuiu, né? Parou a ventilação não invasiva, coloca o travesseiro, né, dentro
do capacete, né, dessa interface, de forma a... Isso tem que ser pensado, né, pensado em qual lado o paciente vai ficar deitado naquele momento, restitui a terapêutica, liga a ventilação não invasiva, e aí vocês vão ver que o paciente sozinho, né, com a máscara invertida agora, repare que toda a estrutura de válvula exalatória dela está para trás, né, exatamente porque ele vai deitar de barriga para cima. Então aqui elas estão ali do lado, você vê que o auxílio é mínimo, né, e vão colocar esse paciente em decúbito ventral, em posição prona, por onde ele vai permanecer ali por volta de 2 a 3 horas, né? E o recomendado tem sido que o paciente fique transitando entre posições de prona, decúbito lateral direito, posição supina, decúbito lateral esquerdo, a cada 30 minutos a 2 a 3 horas. Então, esse paciente ele fica flambando em posições diferentes, né? Muito bem. Ainda sobre o uso de ventilação não invasiva, né, e aí independente de ser com posição prona ou não, nós vamos mostrar alguns dados interessantes que foram publicados no Pulmonology, né? VNI com volumes correntes superiores a 9,5 ml por quilo nas primeiras 4 horas é um indicativo de falha dessa terapêutica. Então preste atenção. Além da questão da oxigenação e do conforto do seu paciente, a maioria dos recursos de VNI hoje em dia, eles nos mostram, né, volume minuto, volume corrente, enfim, nós conseguimos monitorar isso, né? Se teu paciente ele está apresentando chegou a apresentar mais de 9 ml por quilo de volume corrente, é muito provável que por quilo de peso ideal, tá? Para aquele paciente. É muito provável que esse paciente falhe na terapêutica. Então, postergar a intubação, nesses casos, seria um erro, tá bom? Como prevenção de intubação, o Helmut tem melhores resultados do que máscara facial, tá? Então, parece que para esse uso prolongado, o Helmut é uma ferramenta, uma interface melhor, né? Porque ele consegue prevenir a intubação em um número elevado em relação à máscara facial. Eu, particularmente, já experimentei o Helmut. Eu acho o barulho extremamente, o ruído, né, que ele gera, extremamente desconfortável, mas em vias de insuficiência respiratória, algumas coisas passam além da nossa percepção, né? E ainda em relação à prevenção de intubação, o catéter nasal de alto fluxo melhor do que dispositivos tradicionais de oxigênio terapia. Então, é uma terapêutica interessante. Em um dos nossos serviços aqui em Campo Grande, nós trabalhamos com um catéter nasal de alto fluxo. É uma UTI que tem pressão negativa, né? Em todos os leitos tem pressão negativa. Fora dessa unidade, não se tem realizado essa terapêutica, né? Então, opta-se realmente por sustentar ao máximo, dentro do possível, né? Dentro da avaliação adequada, dos critérios adequados, a oxigenoterapia com máscara com reservatório, máscara não reinalante de oxigênio, né? E caso o paciente não responda fora dessas unidades, a gente acaba optando por fazer a intubação, principalmente por questão de entender que essa doença ela não afeta só o paciente, né? Ela é uma doença que, por contaminar, por ser altamente ter esse poder elevado de contágio, né, altamente contagiosa, é uma condição que atrapalha o sistema de saúde. E aí, em detrimento de um paciente, submeter toda a equipe a um risco, né, com uma interface inadequada, um setor que não tem pressão negativa, né, e para uma terapêutica que nós não sabemos se vai ter resultado ou não, a gente acaba optando em fazer a intubação precoce desses pacientes ainda, tá? Pensando no risco de dispersão, de aerosolização e de fazer um sistema de saúde todo acabar caindo, né? Então, ainda seguimos nessa linha, tá? Mas com uma avaliação individualizada, né? Porque alguns pacientes podem sim se beneficiar dessas terapêuticas e essa análise ela tem que ser feita de forma minuciosa por especialistas, tá?
Então, resumindo, nosso bate-papo, né? Eu acho que a gente pode trazer alguns pontos aqui. Primeiro, PIP Table do grupo brasileiro, né, lá do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, como estratégia inicial após intubação traqueal pode ser utilizado, tá? Especialmente no serviço onde os ventiladores não podem fornecer pausa-ins, então eu visitei alguns serviços desses, né? Unidades de estabilização, serviços improvisados, UPAs, né? Que tem ventiladores que não possuem mecanismo para, por exemplo, fazer pausa inspiratória, né, e avaliar a driving pressure. Então, talvez essa seja uma estratégia interessante, a PIP Table adaptada, né, com valores de PIP menores. Né. Pode ser uma estratégia inicial, mas preferencialmente eu gosto de trabalhar com a estratégia da mini titulação. Tá? Após estabilização, individualizar PIP com mini titulação, claro, se isso for possível, né? E a gente precisa lembrar dos diferentes fenótipos, né? Existem pacientes que vão responder com PIP um pouco mais elevado, outros com PIP um pouco menores, enfim, é preciso individualizar, por isso eu gosto tanto da estratégia da mini titulação. E não se esqueçam, a gente não faz titulação da PIP pela driving pressure de forma incremental. A gente precisa primeiro homogeneizar, né, fazer uma pseudo-homogeneização, subir a PIP para 20 e vir reduzindo ela para que de fato a gente consiga ter essa informação adequada, fazer a titulação de forma adequada. Né? Sempre utilizar a estratégia protetora, então a estratégia protetora muito bem definida, volume corrente menor que 6 ml por quilo, pressão de platô menor que 30 e driving pressure menor que 15. E atenção, pessoal, pacientes que estão na fase aguda da doença, que estão participando da ventilação e que não nos permite manter ele dentro da estratégia protetora, lembrar do bloqueio neuromuscular. O uso de bloqueador neuromuscular é muito importante na fase aguda, né? Nós já temos alguns trabalhos aí, inclusive no COVID, mostrando alguns benefícios, tá bom? Justamente para minimizar a questão da PCILI, né? Posição prona quando PO2-FO2 menor que 150, né? Isso para o paciente em ventilação mecânica. Para o paciente em respiração espontânea, a gente pode associar a oxigenoterapia com posição prona ou até ventilação não invasiva e catéter nasal de alto fluxo, desde que estejamos amparados, né, com EPIs adequados, um sistema adequado no local onde vai ser aplicada a terapêutica, né, e preferencialmente utilizar ventiladores de UTI, que são ventiladores que trabalham com válvula sistema inspiratório e expiratório, e não tem aquela válvula de demanda, aquela válvula exalatória, né, que fica soprando o ar para fora o tempo todo e dessa maneira proporcionando maior risco de contaminação. Né? Então a Wake Prone está aqui, requer novos estudos, é uma estratégia promissora, mas a gente precisa de fato avaliar. E aí isso é cada caso respondendo de uma maneira diferente, e isso tem que ser feito de forma precoce. Né? A gente não pode pensar em Wake Prone quando o paciente já está de fato próximo de estar estafado ou realmente com a troca gasosa muito ruim. Tá? E quando a gente pensar em ventilação não invasiva e catéter nasal de alto fluxo, pensar no teste de 30 minutos, pensar no risco de contaminação e pensar no risco de PCILI com contração diafragmática exacerbada desse paciente, enfim, e o volume corrente acima de 9 ml por quilo de peso predito é uma boa medida para nos dizer se esse paciente tem risco de desenvolver PCILI. Lembra que ele pode migrar de um fenótipo para o outro, tá bom, pessoal? Bom, enfim, eu quero agradecer aqui o convite, foi um prazer poder falar com vocês a respeito de ventilação mecânica. Tem muita coisa para ser falada, é um tema que ficou um tanto quanto abrangente, então eu tentei trazer um pouco do porquê das estratégias que nós estamos utilizando, né? Resgatar lá do passado algumas coisas, é um pouco complexo, difícil, eu não tenho tanta habilidade em ministrar a aula sem ter os alunos aqui de fato olhando para mim, mas eu quero agradecer o convite, foi muito legal, eu espero que isso possa agregar um pouco na vida profissional, na vida acadêmica de vocês, e a gente se vê o mais breve possível, tá bom? Um grande abraço a todos aí.